Gente, vamos para nossa frase do dia? O que temos para hoje, Kelly? Ó, molduras boas não salvam quadros ruins. Fala a verdade, tem alguma coisa que tá te doendo? Tem alguma coisa que está te incomodando? Até quando você acha que você vai ficar empurrando isso, lapidando algo que você tá vendo que não tá mais dando certo? Você tá colocando uma moldura num quadro que ele não tá mais rolando aí na sua vida? Então que tal a gente começar a olhar de uma forma diferente, começar a olhar realmente com outros olhos para quem sabe possivelmente haver uma mudança real aí. A gente não pode deixar algo nos incomodar pela vida toda, né? A gente tem que buscar sempre a nossa felicidade. Então, olha, se a moldura do seu quadro não está aí compatível com o seu quadro, procure mudanças. Busque mudança, procure se escutar, olhar para si mesmo e perceber o que não está de certo aí. Porque se algo de errado não está certo, é bom a gente analisar, né? E procurar o melhor caminho para sermos felizes, né, gente? Porque é para isso que a gente está aqui na nossa vida, para sermos felizes. E falando em felicidade, nós temos uma pauta agora incrível, que nós vamos falar sobre a felicidade da vida, né? Quais são os sinônimos de felicidade? É a gente ter aí uma vida, uma família, filhos, né? Um casamento consolidado e felicidade sempre, porque é sempre muito bom estarmos felizes. Tudo bom com vocês, meninas? Muito bom. Olha, a Tudo gente bem? vai falar um pouquinho sobre a felicidade, sobre... Eu acho que as mulheres, elas se baseiam muito... Claro, hoje a gente mudou um pouquinho esse conceito, mas ainda eu acho que as mulheres se baseiam na felicidade quando elas têm um casamento estabelecido, Sim. filhos, né? Mas será que a felicidade está realmente dentro desses pilares? Será? Quero saber também. Estou recebendo aqui a Ellen Monte, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Obrigada. programa. Tudo A bom, Ellen que é empresária, né, casada, é mãe, tem uma história aí muito É bacana. linda. Obrigada. Elegantíssima, né? Demais. Elegantérrima, pode Obrigada. escolher, os dois estão certos. Me fala agora um pouquinho sobre essa questão do felizes para sempre, Ellen. Então, É mito ou verdade? Será que existe a felicidade eterna? o Felizes para Sempre, ele só dá certo se você é feliz com você mesma. Quando você entende isso, quando você entende quem você é, quando você entende por que você está aqui, quando você entende o que você gosta ou não gosta, que é uma questão de autoconhecimento, quando você ama a solitude com você mesma e você sabe também se posicionar tanto com você mesma, com a sua própria mente, como com outras pessoas ao seu redor. Porque o Felizes para Sempre num casamento, né, que nós vamos falar sobre essa pauta, essa área, porque na verdade nós temos várias áreas na vida, mas o casamento ele faz parte, e faz parte quando você se torna uma adulta. Mas nós somos preparadas na nossa infância e adolescência, por isso que existe um namoro, por isso que existe um noivado, para você só então dar esse outro passo que é um casamento e aí sim você ter filhos. E não vai ser fácil. Esse é um dos grandes erros das pessoas, de acharem que a sua felicidade está no outro e ainda que o casamento ele vai ser perfeito, um mar de rosas. E não vai ser. Mas ele é maravilhoso quando você consegue se compreender, quando você entende que o outro é diferente de você, que nós estamos numa evolução e que ela é constante para a vida, que nós somos responsáveis por outras vidas quando eu decido ter filhos e eu tenho que me posicionar como uma mulher adulta, então você consegue guiar não só a sua vida, mas do seu marido, dos seus filhos e aí sim nós vamos ter um felizes para sempre. Por que você acha que as pessoas ainda procuram essa felicidade dentro dos relacionamentos? O que será que falta, né, para as pessoas que elas são sempre baseadas nesse vazio de procurar o relacionamento? Às vezes você tem uma amiga, né, que ela fala, mas eu não tenho ninguém, eu sou infeliz. Sim. Por que as pessoas ainda buscam Sim. isso? Nós somos providos de amor, nós somos amor. Como pessoa, em essência, a nossa essência é o amor. E quando eu for falar aqui de Deus, que eu estou falando de uma espiritualidade, o único que vai preencher o seu vazio, o único que é para termos uma dependência é da presença dele. Quando você entende, aí nós estamos falando de uma área espiritual. Quando você entende isso, é aonde ele vai alinhar, porque ele te formou para poder estar aqui. E aí, quando você entende isso, você começa a suprir todas as suas necessidades. Você não transfere para um outro
É onde eu falei, se você se entende, se você compreende quem você é e se você vive esse amor consigo mesma, aí é onde está o amor próprio. Porque na base, na infância, muitas crianças, e eu venho dessa geração, inclusive dessa família desestruturada. Eu sei o que é você sofrer abandono, eu sei o que é sofrer rejeição, eu sei o que é você ter pais, porque a criança ela é muito pura e ela olha para os pais que muitos estão na sua imaturidade, na sua evolução, e ela quer aquele amor, porque nós somos providos desse amor. E um amor que nós temos linguagens diferentes, inclusive. Mas aí é onde você entende que você não tem que transferir para o outro, é com você. E aí você transborda tanto esse amor que você transborda para outras pessoas também. Quando você entende isso, aí você supre realmente esse vazio, você entende, consegue, com maturidade, ter a sua evolução e saber se posicionar e ainda escolher a pessoa certa. Por quê? O que é a pessoa certa? Você precisa, para poder compartilhar com você uma vida, você tem que olhar os princípios, os valores e não uma paixão avassaladora. Você tem que observar isso, tem a visão de futuro alinhada. Aí onde está o erro das pessoas que são muito dependentes emocionalmente. Elas procuram suprir um vazio que elas não tiveram na infância. Geralmente. Ui! E a gente fala muito sobre a questão de várias formas de amar, né? Eu acho que em um casamento, a relação com os filhos também, isso pega muito. Sim. Porque às vezes você tem um jeito, daquele jeito ali, não é muito de pegar, ou de falar, ou de abraçar, ou de demonstrar. Às vezes as pessoas cobram. Sim. Ai, mas você não fala. Ai, mas você não abraça. Ah, então você não ama. Elas até entendem que a sua forma de amar é outra. Sim. Mas sempre tem uma cobrança ali de que você poderia mudar isso. Como que a gente faz nesse fato, assim? Tipo, muda, tenta, não muda, enfim. Sim, o tentar sempre. Sim. E que é normal e é uma evolução. Nós não somos perfeitos e nem é isso que se cobra. O que se cobra é quem é você? Como que você se sente amada? Quando você se sente como você se sente amada e curada dos seus traumas, porque tem muitas pessoas que não conseguem expressar um amor, um certo toque, não porque não é a linguagem dela. Às vezes pode até ser, só que ela teve uma questão de um trauma na infância. E aí ela vai passar isso para os filhos. Tem pais que não brincaram com seus filhos e eles carregam isso, essa dor. E aí ele pega e acaba fazendo isso, aí onde nós vamos falar de padrões geracionais que precisam ser quebrados. Por quê? Porque quando você, aí eu venho para a mulher, tá? Que nós somos mais sensíveis, somos dotadas desse amor e essa sensibilidade e essa oscilação hormonal e de emoções, justamente para nós sabermos lidar conosco, nos compreender e ajudar o outro. E ainda mais os homens, que são mais racionais. E quando nós estamos numa família, como você vem pontuando, eu, por exemplo, tenho 3 filhos. E aí eu e meu marido, somos 5 no nosso lar. E ali nós somos pessoas totalmente diferentes. Totalmente. Quando você entende isso, você começa a fazer e entender, porque nem a própria criança, ela sabe qual é a linguagem dela. Ela também não entende algumas coisas. E aí é onde os pais têm que conduzir isso. E por mais que não seja, por exemplo, brincar. Eu amo, eu sempre gostei. Mas se não fosse o caso, eu me forço a fazer. Entende? Até se tornar um natural. Porque ele se sente amado daquela forma. E aquilo ali depois vai ativando coisas dentro de mim que eu não tinha me permitido. E aí é onde fala, cada vida que vem para você cuidar, ele é uma cura também sua. Não para você depender do seu filho emocionalmente, porque ele tem que ir para o mundo. E você prepara ele, mas para ele poder te ensinar e você também compartilhar a vida com ele. A gente viu que na pandemia, né, muitos divórcios aconteceram, né? A gente viu que explodiu. E ainda hoje, a gente sabe que muita gente casa e fala, se não der certo, a gente separa, tá tudo certo. Por que você acha que tem tanto divórcio hoje que a coisa... Porque a gente casava antigamente uma vez na vida pra sempre. Hoje não. Por que você acha que isso mudou muito, assim? Então, eu percebi, como falei pra vocês, venho dessa família desestruturada. A minha consciência desde os meus 8 anos de idade. Eu já observava esses padrões. Eu já observava as mulheres que elas davam certo e outras que não davam certo. Na minha família, eu venho com esse padrão geracional de divórcios. Passa 20, 30 anos e se separavam. Até aqueles casamentos que eram mais duradouros naquela época e não nessa. Mas o que acontece? Acontece que falta um pouco da resiliência. Falta um pouco de ter essa unidade em família e as pessoas terem mais paciência, como você veio pontuando muito bem. O falar que vai fazer o agir. Não, se não der certo,
eu tiro, eu vou separar. Mas por quê? É como se fosse descartável. Hoje é uma geração muito imediatista, justamente porque ela não tem estado de presença, está muito no automático. E onde nós vamos ensinar isso? Na família. A família ela é a base, a maior e mais importante instituição do mundo. Como nós vemos pessoas tão desequilibradas hoje, emocionalmente e espiritualmente, porque elas não tiveram uma base. Agora eu chegar aqui, aí você fala, nossa, mas não, como você fez isso? Uma questão de missão, uma questão de consciência, mas entenda, como eu falei, não foi fácil. Eu tive que chamar a autorresponsabilidade para mim, para viver a minha jornada e ainda agradecer os meus pais até onde eles conseguiram. Não é Puxa fácil, vida, né? Não é. E quais as dicas você daria para as pessoas que estão pensando em se casar, né? Ou recém-casados também, né? Para que tenha um casamento aí duradouro para a vida toda. Primeiro, o autoconhecimento. Quando você se entende, quando você fica bem consigo mesma e você entende que o seu parceiro é algo para você poder compartilhar a vida. Quando você entende a sua posição e você também vai respeitar a posição dele, vocês vão convergir em algo que é a maior instituição, que é a família. Para que vocês possam ter um casamento em que vai haver respeito, em que vai haver amor, paciência, resiliência e muita persistência. Mas que vai ser maravilhoso, porque quando você está num ambiente que você faz, nós temos fases na vida e nossa vida realmente aqui é muito tumultuada. Vivemos naquele automático que temos que estar toda hora voltando para um estado de presença e consciência. O que eu estou fazendo agora? E por que eu estou fazendo isso? Então, o que eu quero estar alinhado com a minha visão de futuro? Então, o tempo inteiro tomamos decisão. Então, como nós temos que fazer isso é voltar para isso, para que a gente possa ter um outro parceiro que tenha essa mesma visão e a gente vá se alinhando com o tempo. Porque não é da noite para o dia. Então, e você vai mensurar isso como? Como você faz numa empresa que dá resultados. Você tem que dar uma base, você tem que fazer alinhamento de cultura, você tem que estar o tempo todo lembrando da visão de futuro e você tem que colocar cada um na sua posição para que vocês possam realmente chegar ao final, que é ter compartilhado, olhar para trás e dizer, eu vivi uma boa vida. A gente, pegando esse seu gancho da questão do alinhamento de cultura, a gente vê que existem até algumas religiões, né, algumas pessoas que eles só casam com as pessoas do mesmo nicho, mesmo, né, da mesma etnia. Tem esses padrões, né, que ainda em pleno século XXI a gente vê acontecer, né? Então, casamentos arranjados, existe muito isso ainda, né, Ellen? Então, assim que você fala das religiões, eu já vi muitos casais, que inclusive com religiões diferentes, e antes de darem esse passo, falavam, não vai dar certo. E deram certo. E deram certo por quê? Porque eles quiseram, eles persistiram, eles respeitaram. Eles respeitaram, inclusive, um processo que, às vezes, hoje você é evangélica e ele é católico. Mas, por você realmente, aí onde nós vamos ver quem vai ser mais usado ali, para que você possa ir para um lugar ou outro e ambos caminharem juntos, entende? Ou não, ou faz parte da história realmente de vocês, cada um ter a sua religião, respeitar, porque o que é a religião? É a forma como você sente a presença de Deus, a forma de... São dogmas e doutrinas que eles passam para que você possa se sentir norteado. Qual é o lugar, aquele ambiente físico que eles vão passar para você poder... Os ensinamentos que eles têm, mas sempre é o Espírito Santo de Deus que vai te guiar, não é uma religião. Então, quando ele te guia dessa forma, e aí é onde a gente consulta, nossa, por que essa pessoa veio para a minha vida? Talvez esse olhar diferente para você ter tolerância. Porque quando você tem tolerância com quem você ama, você vai ter tolerância com todo o resto. Porque é um amor ao próximo, né? Ela falou da questão do querer, né? Eu acho que é muito isso mesmo. Quando a pessoa quer, ela começa a ter o autoconhecimento, ela começa a se escutar, ela começa a procurar realmente entender o que talvez não esteja tão legal nela para tentar mudar. Então isso vai muito do realmente querer, né? E eu acho que na relação, para os dois amadurecerem juntos, para os dois terem aí um tempo juntos, né? Evoluírem juntos, é muito essa questão do querer. Eu não sei se isso é um pouco polêmico, mas a gente vê que os homens, eles parece que demora um pouco mais para ter o autoconhecimento, né? Para ter o querer, para querer mudar, né? O que a gente faz, a não ser pegar um chicote? Eu sou a prova viva, tenho até meu marido ali. Agora essa hora eu tenho 3 filhos, né? Então são 4 homens aqui comigo. 3 meninos. São 20 anos de casados. Isso. Aí eu falo, qual foi o filho que mais me deu trabalho? O filho da minha sogra, não é? Porque os meus não me deram esse trabalho. Então, quando nós trazemos isso e a gente entende, é por quê?
Porque realmente você pode olhar, nós somos fisiologicamente e biologicamente diferentes. O nosso pensar, o nosso objetivo de vida, a mulher desde sempre, desde criança, ela tem o sonho de casar. Ela tem o sonho natural de ter uma família, de se relacionar. Sim. O homem não, ele está jogando coquinho, bolinha com os amigos, aquela coisa toda. A mulher passa de fase muito rápido, eles não. Por isso que eles precisam o quê? De um direcionamento. Por isso que diz, a mulher sabe onde fica a sua casa e a tola destrói. E eles estão prontos e abertos para isso. Mas tem que haver um despertar. E aí vira a vontade dele. Porque realmente, quando eles não querem, você pode fazer o que for, que não adianta. Mas você vai ver que o processo, inclusive, é lento. Nós demoramos 15 anos para alinhar com a visão de futuro que eu tinha aos 8 anos. Nossa. 15 anos de casamento para poder alinhar com que eu, antes de casar, sabia que era o que eu merecia. Entende? Entendi. Então, assim, é uma persistência, é uma resiliência. Tem dias... Ellen, nesse processo, teve vontade de desistir? Diversas vezes. Diversas vezes. Mas aí era onde ele vinha, por milagre divino, acho que tocava a consciência dele e ele evoluía. É só eu que Você entende? assim, né? Não é? Eles Um gostam da choque de pressão, realidade. entendeu? Por isso que tem relacionamentos que você tem que compreender que você é a mulher. Muitas mulheres se colocam, aí vamos até para um polêmico aqui um pouquinho, mas é a realidade. Elas se colocam como a mãe e homens procuram a mãe e você se coloca nessa posição. Então você também não é a mãe dele, você não é amiga dele, porque tem muitos que se tornam amigas, é onde eles falam, inclusive assistindo ontem alguns casais, eu falei assim, o cara até falou isso, ela se tornou uma amiga para mim, não uma mulher, e eles procuram uma mulher. Eles querem uma esposa como nós também queremos um marido e queremos um homem, não nosso pai. Então quando você entende isso, vocês começam a se posicionar e cada um respeitar e curando também as suas feridas. Quais são os maiores erros que um casal deve evitar de praticar? Então, achar que o casamento é um mar de rosas. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Você achar que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vou casar e vou viver realmente felizes para sempre. Não é. Nós vamos passar por fases. Tudo na vida precisa de um processo. Tudo na vida precisa de uma fase para você poder construir algo. E ainda mais, duas pessoas totalmente estranhas. Porque estamos namorando, mas na hora que vocês colocam no dia a dia, para dividirem as contas, para poder realmente o que você quer, alinhar isso, realmente precisa de muita gestão emocional, de muito diálogo. E tem pessoas que não gostam de dialogar. Meu marido mesmo, quando começamos, eu escrevia cartas para ele, porque ele não queria me escutar. Então, você tem que buscar meios até ele compreender que o diálogo era importante, entendeu? Então, ele conseguir, mas olha só a questão de vir essa sabedoria, de vir essa paciência, porque precisa de muita. Ellen, como você consegue? Meu Deus do céu, só Deus mesmo, né? Para dar essa estrutura e guiar, mas vale a pena. Porque também eu não olhava só as coisas ruins, eram as coisas boas. E aquilo ali eu olhava como tudo na minha vida, cada situação que era para eu aprender, que era para evoluir, inclusive tratar coisas aqui dentro também, dentro de mim. Então, quando a gente... Aí a outra segunda é a questão também desse autoconhecimento que a gente volta, que é o quê? Você não se conhecer. Como que você vai conduzir o seu casamento? É um outro nível o casamento. Sim. Como você vai conduzir com um homem, mostrar para ele que posição que ele tem que estar e você também, se você não se conhece. Falar do jeito que você gosta, o que você quer e o que você não quer. Qual é a sua posição? Porque assim, a mulher tem que estar... E nós somos muito sensitivas. Então nós temos que estar atentos, inclusive fazendo filtro com pessoas que estão nessa nossa fase. Quantos casamentos vocês já não escutaram que foram mulheres que colocaram outras mulheres dentro da sua casa? Que abriram certas brechas que não eram para ser abertas. Agora, tem as suas exceções também, tá? Que tem homens que realmente ele já tem uma questão, que já é um trauma dele, de caráter, ok. Nós estamos falando de situações que era tudo ok, que você vê aquilo ali, que ela mesmo, com várias conversas que eu já tive com mulheres, que elas falam isso. Foi nesse momento que eu coloquei, e eu coloquei. Ela não tinha o discernimento, entende? Então, assim, é por isso que nós mulheres, e nós que escolhemos. Então, eu tenho meus 3 filhos, eu falo pro meu, eu falo, não é você que vai escolher, ela vai escolher. É ela que escolhe. E aí é onde tem que você observe, né? Porque Eu lembro que a minha mãe falava algumas coisas que eu levo pra minha vida. Ela falava assim, olha, não fica trazendo mulher solteira pra dormir na sua casa toda hora. Isso aí não pode, é perigoso, não sei o quê. Ela falou, e não deixa ninguém sentar na sua cama. Mulher solteira, porque... no caso, você casada? Eu casada, eu ficar levando uma amiga minha solteira toda hora lá pra minha casa. E ela falava, não deixa ninguém deitar na sua cama, porque a sua cama é sagrada.
Então não deixa, né? Ah, minha amiga vai vir aqui, vai sentar. Não, não vai sentar na minha cama. Não. Vai sentar dessa aí, ó. E eu sou assim, exatamente. Eu aprendi a risca ali a dica da mãe. E você falou que, além do relacionamento, do casamento, dos filhos, existem Sim. outros fatores também que completam essa nossa felicidade plena aí, né? Sim. Quais seriam eles? Sim. Aí é onde está a sua realização pessoal, profissional. É realmente nós precisarmos de termos amigas que são alianças, que estão com você realmente ali fiel, porque nós precisamos compartilhar. E com mulheres nós não somos rivais. Eu vejo, percebo uma mulher claramente quando ela não sabe o valor dela, quando ela olha de cima para baixo. Isso é um sinal de que ela não se sente suficiente, que ela não se sente capaz, que ela não sabe o valor dela. Quando nós temos e sabemos o nosso valor, o brilho da outra não te ofusca, porque você também tem um brilho. Com certeza. Nós compartilhamos isso. Então agora nós temos que ter os cuidados, como em tudo, inclusive, por exemplo, empregada doméstica. Você também não pode contratar qualquer pessoa. Tudo tem que estar alinhado. Entende como o cuidado desse lar não é só com a sua amiga, é todo ao seu redor, né? Então essa é uma questão que a gente tem, que você tem, não só isso também, questão pessoal, profissional, seu tempo, porque muitas mulheres, nós, não é meninas, estamos assim bem sobrecarregadas. Muitas funções, né? Muitas funções, então assim, muita coisa para você poder administrar e ainda mais muitas outras mulheres que não sabem se posicionar dessa forma e ainda o seu valor, desse seu autocuidado, elas acabam atraindo coisas que não é para elas, até ela chegar a uma fase da vida ela diz, eu tô cansada, eu tenho um menino, eu não tenho um homem, mas ela às vezes puxou aquilo ali, quando ela vai olhar na história, ela fez aquilo ali querendo ser um cuidado, que nós temos que ter esse cuidado, mas existem cada um a sua área, cada um a sua esfera. E aí, quando você começa a ter isso, você começa a alinhar a sua vida emocional, espiritual, a sua mente e o seu tempo para consigo, com suas amigas. É uma vida em equilíbrio, conciliando cada área. Porque nós temos muitas áreas. Agora, qual é a fase? Agora eu estou numa fase, como eu me formei em Direito, trabalhei também, estive na função de presidente do Rotary, que é uma instituição que eu amo, social. Então, assim, entenda, e tendo família, e com esse olhar, olha só, anteninhas ligadas e todo mundo equilibrando os pratinhos. Mas qual é o que eu tenho que dar prioridade para dar base para que a gente possa realmente sustentar, para inclusive hoje estar vivendo mulheres de influência? Entende? Então, mulheres de influência é se mover para justamente um lugar onde essas mulheres elas possam vir e elas se alinharem. Elas terem um lugar de troca com mulheres reais e sadio. Que elas não vão sair de lá e falar, não, larga dele. Não, não é assim, na primeira. Não, vamos se entender, vamos entender você, compartilhamento dessas experiências, qual é o seu estado atual agora e aí você sanar e qual que é a sua posição, qual é a sua responsabilidade e qual que é a dele. Às vezes não é muito claro, muitas pessoas, tanto o homem e a mulher, eles não têm clareza de qual que são os papéis deles. E aí onde há essa bagunça. E aí vai bagunçar as suas esferas também, das suas áreas e atrasar em outros momentos. É verdade. Ela falou que muitas vezes o homem não sabe o papel dele, já queria brincar, já falei, realmente, às vezes a gente tem que desenhar, pintar, contornar. E até fazendo isso, não consegue. Às vezes não dá certo. Mas assim. vai dar. Se você Vai. estiver plantando, plantou a sementinha, está regando, eles vão. Esse Eles vão teu florescer. projeto é para mulheres? Fala um pouquinho Isso. desse projeto que você Isso, tá Mulheres hoje de à frente. Influência, ele é um mover. O Mover, ele é um lugar, que eu já fiz até um evento no Palácio Tangará. Ficamos hospedadas 3 dias lá, com 53 mulheres. Então, ali você é um momento seu. Nós temos que ter esse momento de você olhar para dentro, você olhar a sua vida, de ter essas pausas e você poder se reconectar com a sua essência. Muitas mulheres, elas estão com a essência perdida, a essência feminina, por isso que elas perdem a sensibilidade e elas ficam mais no automático na execução e vão se tornando até mais masculinas, a sua energia masculina eleva, quando ela olha, ela fala, meu Deus, o que é isso? Eu não sou assim, eu não era assim, ela perde a alegria, ela se desestrutura e ainda o seu próprio corpo dá sinais. Quantas mulheres não estão doentes? Né? Então, de várias questões e ainda burnout. Então, tem muitas questões. Então, Mulheres de Influência veio para ser esse lugar para você poder descansar, esse lugar para você se nutrir, para se fortalecer, porque é para edificar mulheres e famílias. E você saber se posicionar, qual é o seu papel? Qual que é o papel dele? Com toda a experiência que eu já construí, porque uma mentora, e tem mentoria individual também, e em grupo, a mentora, ela é isso, ela vai te guiar para um resultado que ela já obteve. E o caminho é mais claro, você não vai ficar perdendo tempo, porque tem muitas pessoas que estão no labirinto.
E aí você nunca vai sair desse labirinto. Por isso que vai passar 10, 20 anos e você está no mesmo lugar, inclusive até sem o seu parceiro, que poderiam ter se alinhado há 10, 20 anos atrás. Muitas mulheres que já separaram, elas falam, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, justamente para eu poder olhar para mim, entender dele também, tudo, nós não teríamos nos separado. Só que ele já construiu família com outra, já fez outras coisas, já passou. Tem um limite Então, isso? Tem um limite, um prazo? Você falou que tem 15 anos de casado que você Então. conseguiu, né? Tem um limite quando você já tá nos 20, 25 e não Não tá é indo? idade, é maturidade. E aí O que, não que é tem- maturidade? Não tem, inclusive assim, olha, coisas que eu levei para fazer na minha vida 10 anos em relação ao meu marido, porque tudo também depende do outro também. Eu já estava madura, eu já tinha consciência das minhas coisas, mas ele não tinha, entenda. Então nós não vamos viver certos níveis enquanto não se alinhar. Isso é. Aí você pode até olhar para sua vida, meu Deus, por que isso aqui está estagnado? Porque não é para você chegar sozinha. Então você tem que voltar. Vamos descer aqui um pouquinho para a gente poder subir e realmente fazer como flecha. Vai para trás, depois lança e vamos focar. Então a questão, tem mulheres que já conseguiram, a gente conversando, em um mês, ela resolve muita coisa na vida dela. Ela já começa a alinhar, mas por quê? Porque também eles já estavam maduros emocionalmente. Eles já estavam certamente alinhados, eram alguns ajustes. Tem outros que demoram 3 anos, tem outros que são 2 anos, tem outros que já estão se preparando, porque não é só quando você está casada. Na verdade, você tem que se preparar, antes. Nós não nos preparamos para tudo. Você, por exemplo, tornou médica. Como você fez para se tornar médica? E até depois se formando, passou pelo ensino médio, depois disso é um pré-requisito para uma faculdade. Decidi medicina, você passa anos, você vai se especializar. E aí depois até depois de formada, você só com a prática é que você realmente vai se tornar uma excelente médica. Entende? Então assim, olha só o nosso processo. E por que não no casamento? Então eu olhava, eu já me preparei desde os meus 8 anos. Antes de casar, eu já estava. E eu olhei para quem? Para mim. Olhei para o que eu queria. Então, quando eu me casei, eu já tinha mais de 10 anos de um processo olhando para isso. Se eu tivesse uma mentora, e era o que eu queria, se eu tivesse uma pessoa, uma mãe, uma avó, ou uma pessoa que chegasse para poder me orientar e ver, porque eu olhava, eu sabia que o casamento não era fácil. Eu vivia no inferno com pessoas que era briga, batendo porta, discussão, que eu falava, meu Deus, mas por que isso? Então, nem era para eu acreditar no casamento. É verdade, né? Acreditar Entende? no amor, né? No amor e em homens. E ainda colocar a sua vida realmente, esperar, nossa, a maturidade dele, deixa eu ver isso daqui. Então, mas por quê? Para chegar hoje aqui e dizer para vocês, é possível. É possível. E é olhando para nós primeiro, e é vivendo um processo. E aí é onde está. Não é a questão da idade. Cheguei aos 20, porque tem, olha só, se fosse idade, quantos homens ou mulheres com 40 anos que têm uma mentalidade de 10 anos? Atitudes, postura, gestão emocional de uma criança de 10 anos. Poxa. É o que está Exato, acontecendo. sim. Sim. E aí eles estão criando outra criança. Quantos filhos não estão, inclusive, sendo mais maduros que os pais? É uma sobrecarga, por isso que não estão aguentando. É absurdo. Então, assim, é aonde nós temos que olhar para isso e mudar isso nessa geração. Estou hoje aqui para justamente com mulheres de influência para dizer, existe essa mulher, existe essa família e eu não estou sozinha. Porque existem outras mulheres também que estavam também vivendo as suas vidas, mas agora nós unimos forças. E nós temos um lugar para realmente ser de cura, de esperança, de amor e de alinhamento com muita verdade. Porque eu não vou falar o que você quer, vou falar o que você precisa. E nós vamos entender isso e aí vai ser muito fluido. Tem muitas que falam assim, Ellen, você fala tanta coisa pra gente que dói, mas assim, é com tanto amor que a gente nem fica com raiva. Percebe que tá apanhando. É justo. Acontece de como é que funciona lá no Palácio que você falou? É todo mês que tem? Então, esse semestre agora nós vamos ter. Legal. Aí nós tivemos no final do ano, né? E aí esse foi o maior que nós fizemos para mais pessoas. Agora eu quero fazer em microturmas. Então nós vamos fazer lá também, mas vai ser em microturmas. Perfeito. Muito É bom, gostoso, né? Olha, parabéns pelo Quer virar trabalho. nossa amiga? Nossa amiga, quer levar a gente pra tomar chá lá no Palácio Tangará? A gente Vamos. vai adorar. Vamos marcar? Lá tem umas coisas muito gostosas, né? sim. Mas vamos marcar sim. Vamos. Olha, muito obrigada, a gente Ai, eu quer que te agradecer. agradeço. Parabéns Obrigada. pelo incentivo aí para as mulheres, para que elas possam aí ter as suas famílias, Uhum. continuarem Isso, galgando lugares de poder, mas ao mesmo tempo sem esquecer o lugar delas, né? Isso, Esse lugar de isso. aconchego, de amor, de Isso, feminilidade. Enfim, deixa seus contatos para quem está nos assistindo. E muito obrigada mais uma vez, Ellen. Tá.
Eu que agradeço imensamente o convite. Então, obrigada pela oportunidade. O meu contato é Ellen, Ellen com E, 2 L's, N, _ Montes. É meu Instagram, então posto todos os dias lá para você poder já viver isso, entender um pouco desse estilo. Mas uma mensagem que eu quero deixar, acredita em você. Eu sei que você está passando por dores, eu sei que não é fácil sermos mulher, estarmos na nossa posição, mas é possível e é maravilhoso e libertador quando você vive a sua essência e você é você sem se encaixar em padrões. Porque o padrão é seu, o mundo é seu e você assim, com essa mulher, você precisa realmente se posicionar para você ter uma vida plena e maravilhosa, porque vamos ter caos? Vamos ter, mas nós vamos saber lidar com isso. Muito bom. Perfeito, adorei, obrigada. gente. Obrigada. A gente já te viu? espera aqui numa próxima, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada. Gente, olha, vamos daqui a pouquinho fazer a nossa tapioquinha. Pode ficar aqui com a gente, pode ficar aqui. Daqui a pouquinho a gente vai fazer tapioca. É tão Vamos, fácil gente. fazer tapioca. Hoje eu é o gosto. dia da tapioca, então a gente vai fazer aqui, tem vários recheios e também tem a nossa tapioca doce daqui a pouco. Então, não sai daí, né?